Olá pessoal, meu nome é Gilberto Sudré, sou consultor, especialista em segurança da informação e perito em computação forense para investigação de crimes digitais. Vamos bater um papo numa sequência de vídeos exatamente sobre segurança da informação e como proteger os dados da sua empresa e os dados pessoais. Espero vocês daqui a pouquinho. Olá pessoal, vamos começar a nossa sequência de vídeos falando exatamente da segurança da informação, o que é importante, os pilares que vão garantir a segurança da informação dos dados pessoais e dados das empresas. Vamos começar falando exatamente dos dados. Alguém já deve ter ouvido falar que os dados são o novo petróleo, né? Fazendo um paralelo entre o petróleo e as informações. Infelizmente, o valor dos dados não é o único paralelo, o alto valor dos dados não é o único paralelo com a questão do petróleo, exatamente. Os dois também vazam. E quando vazam, eu tenho problemas, né? No caso do petróleo, problemas ambientais, e no caso das informações das empresas ou informações pessoais, o problema que eu tenho é de privacidade, de quebra de privacidade. E também uma impressão ruim, né, que a empresa deixa de não ter cuidado adequadamente dos dados dos seus clientes. Então essa é uma questão bastante importante, por isso que é tão importante que eu tenho que tratar e cuidar adequadamente das informações dos meus clientes, né, os meus parceiros, junto à minha empresa, os meus sistemas, né, o processamento desses dados. Uma coisa interessante de se falar é que quando a gente comenta sobre vazamento de dados pessoais, na verdade, não é exatamente os dados que estão sendo manipulados, mas que podem ser manipulados são as pessoas. Então, essa também é uma importância de manter os dados privados das pessoas, dos chamados titulares de dados em relação a isso. Uma questão importante, uma definição importante da área de segurança da informação é que a segurança da informação não é exatamente equipamentos, programas, mas hoje a gente sabe que o elo mais fraco da segurança da informação são as pessoas. As pessoas que vão lidar com os dados, que vão fazer a entrada de dados ou mesmo manipular aqueles dados em relatórios, né, em sistemas. Então, por isso que além de eu ter, obviamente, todas as questões de sistemas, das questões de segurança da informação, como senha, a gente até vai abordar isso um pouco mais à frente, mas eu também tenho que me preocupar com a capacitação, com a conscientização das pessoas, dos meus colaboradores, que vão exatamente manipular esses dados, essas informações. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é assim, o que é que poderia ser pior do que não ter informação nenhuma nos meus sistemas? Será que tem alguma coisa que seria pior do que não ter segurança alguma dos meus sistemas? Pois, infelizmente, essa resposta dessa pergunta é eu ter uma falsa sensação de segurança. Então, ou seja, muitas vezes eu acho que eu tenho segurança nos meus sistemas, ou seja, eles não foram testados, não foram avaliados, e quando acontece um incidente de segurança, eu descubro que eu não tenho segurança ou que eu não tinha segurança. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo, infelizmente, muito frequente. As empresas muitas vezes fazem backup, que é aquela salva dos dados, né, no ambiente de dados, para um HD externo, para uma fita ou mesmo para a nuvem. Né? E aí elas fazem esses backups e nunca testam os backups. Vão testar os backups simplesmente quando um evento de segurança acontece. E aí descobrem que aquele processo de backup, de salva de dados, tem meses que não funcionam direito. Né? Ou seja, teve uma surpresa de que ele achava que tinha segurança, que tinha backup, e não tinha backup nessa situação. Então, por isso que a falsa sensação de segurança, nesse caso, é bastante grave e você deve testar os seus sistemas de segurança exatamente para evitar essas surpresas indesejadas em relação a isso. Falando de segurança da informação, quais são os pilares da segurança da informação? Basicamente, a gente pode falar de 3 pilares importantes. O primeiro deles, obviamente, que são as ferramentas. Então, o que são ferramentas? O antivírus, o firewall, o software de backup. Então, ou seja, ferramentas de software ou de hardware, ou seja, de programas ou de equipamentos, que vão proteger ou dar pelo menos um nível de proteção à rede do seu estabelecimento, da sua empresa, nessa situação. Outro pilar, né, da segurança da informação, como eu falei, são as pessoas. Então eu tenho que capacitar, eu tenho que conscientizar e tenho que fazer ou estabelecer uma chamada política de segurança e privacidade. Vamos falar disso também um pouco mais à frente num outro vídeo. Então, ou seja, a política de segurança vai exatamente dar essa linha, essa diretriz do que os colaboradores e as pessoas que lidam com a informação vão ter a esse respeito, vão ter o cuidado necessário a esse respeito. E por último, o terceiro pilar é o controle, ou auditoria. Eu tenho que
manter um processo de auditoria tanto das ferramentas quanto das pessoas, se realmente tudo que estava sendo estabelecido, que está sendo programado, esse sistema realmente funcionou, ou o sistema está acontecendo da forma correta. Então, esses são os pilares, a situação que a gente tem nesse ambiente para proteção, né, da segurança da informação dos dados pessoais.